graça e paz, dando continuidade a essa sucessão de mensagens que estamos fazendo a respeito do Evangelho dos Fariseus, na qual estamos usando como capítulo principal Mateus 23, na qual Jesus traça ali exatamente o posicionamento dos fariseus e das religiões, como que elas procedem. Então vamos aqui entender para que a gente saiba exatamente o que quer dizer o Evangelho do Fariseu. Aqui, dando prosseguimento, em Mateus 23, versículo 15, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélyto, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis o boi. O que Jesus está falando aqui a respeito dos fariseus? Ele está dizendo que os fariseus, o que importa para eles é o lucro. Eles não querem saber das pessoas ou de Deus, como já falamos, temos falado em todo esse processo, em todas essas mensagens. Eles estão um pouco se importando para as pessoas e para Deus. Eles se importam em obter o lucro das pessoas, ainda que tenham que descumprir a palavra. Mas eles fazem com que aquelas pessoas, por isso que Jesus disse que eles pegam os seguidores dele e fazem 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Porque eles trazem as pessoas para transgredir a palavra de Deus de maneira na qual elas acham que elas estão fazendo a vontade de Deus, que elas estão cumprindo verdadeiramente o mandamento, mas elas estão transgredindo por quê? Porque elas não estão submetendo-se à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, e se submetendo a seguir o que os fariseus falam. E este é o problema. Os fariseus, eles são cheios de teologia, cheios de conversa mole. Um diz: eu sou PhD em teologia, eu tenho doutorado em teologia, tem um monte de coisa, um monte de ensinos religiosos, porque eles aprendem da religião e saem fazendo aqueles preceitos religiosos. Eles não têm revelação da palavra de Deus. Eles não conhecem a Deus, não conhecem as Escrituras, conhecem apenas o quê? A teologia humana. Quer ver? Vamos aqui em João, capítulo 3. O que Deus fala para um desses aí, um desses principais aí dos fariseus, um dos principais religiosos da época. Olha só.
João capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Quer dizer, esse Nicodemos, esse fariseu, ele era tão preparado que ele era um dos principais, era um dos líderes. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus está falando aqui o seguinte: esse era um dos principais da sinagoga, o fariseu daqueles principais, um dos mais preparados. Mas Jesus está falando para ele: olha só, não dá para entrar no céu, no reino de Deus, se não nascer de novo. Jesus está dizendo: a sua teologia, o que você aprendeu, o seu preparo físico, não adianta de nada. O seu preparo que você trouxe para o seu intelecto, de querer conhecer a Deus pelo intelecto, pelo seu curso teológico, pelo seu curso religioso, não vale de nada. Você tem que nascer de novo, porque se não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, a palavra revelada, a dimensão espiritual, não adianta nada. Não pode entrar no reino de Deus. Então ele ficou ali: como pode eu nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou: pô, tu é mestre em Israel, nem disso você sabe? Quer dizer, você está tão diplomado, você tem tanto diploma, você é PhD disso, PhD daquilo, tem mestrado em teologia, você é mestre, nem disso você sabe? E Jesus está falando: se eu estou aí desmembrando ali para você a palavra, para dizer para você as coisas mais simples, se eu falar para você das coisas que realmente são impactantes nas coisas espirituais, qual que você vai entender? Então Jesus está mostrando aqui que não adianta o camarada ficar cheio de teologia se ele não conhece a Deus, se ele não nascer de novo. Não é colocando jugo pesado para as pessoas que você tem que andar assim, assim, assado, para aparecer muito bem, aparecer muito bonito, se por dentro não nasceu de novo. Se não nascer de novo por dentro, não adianta nada preceito religioso, não adianta nada ficar se importando todo. Porque para entrar no reino de Deus, nem carne nem sangue herdarão o reino do céu, mas aquele que for nascido do Espírito. Quer ver? Mais aqui, mais explicativo na frente, vamos ver em Atos 3. Em Atos capítulo 3, vamos ver aqui que Pedro e João estavam entrando no templo
e viram ali um paralítico. Olha só, Atos capítulo 3. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Você veja bem, esse rapaz estava na porta do templo, paralítico há muito tempo, desde que nasceu. Todo dia passavam os fariseus ali, todo dia, para ensinar a teologia dele lá. Então ele já estava acostumado ali não receber milagre. Ele estava acostumado ali receber ajuda para ele sobreviver. Por quê? Porque esses homens tinham muita teoria, muita teologia, só não tinham o quê? Poder. Não tinham poder e autoridade para orar e mandar aquele paralítico levantar. Então, quando ele viu Pedro e João entrar, o que ele fez? Estendeu a mão para pedir o quê? Esmola. Ele não pediu milagre para a vida dele. Por quê? Porque ele estava ali na porta do templo, ele sabia que ali não saía nada. Daqueles caras ali não saía poder, só saía conversa fiada. Religiosidade e condenação, que esses caras pregavam. Então, veja bem, ele estendeu a mão para pedir esmola. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele e para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e os tornozelos se firmaram. E saltando eles, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então você veja bem, Pedro e João falou com ele: olha só, aí não tem dinheiro. Nós não temos nada aqui no bolso. Mas nós temos uma coisa que resolve a sua vida mais do que o dinheiro. Mais do que a esmola que eu poderia te dar. Vou te dar a liberdade, a libertação. Em nome de Jesus, levanta e anda. E esse homem levantou e andou. Então você veja bem. Agora vamos ver o que os fariseus entenderam disso. Os fariseus ficaram muito alegres, começaram a falar: pô, esses homens de Deus vieram aqui, abençoaram o paralítico que há anos está aqui na porta do templo e gravou, glória a Deus. Vamos ver se foi isso que eles falaram. Vamos aqui para o 4, capítulo 4, de Atos. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Aqui já não eram os fariseus, já eram os saduceus. O mesmo procedimento. Doendo-se muito que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos
e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de espinho. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Por que esses caras ficaram maravilhados? Porque eles eram cheios de letra, cheios de doutrina religiosa, só não tinham poder e autoridade de Deus. E quando eles viram que Pedro e João eram homens iletrados, quer dizer, homens semi-analfabetos, homens que não tinham o saber teológico deles, eles ficaram maravilhados. Como é que eles poderiam fazer aquilo? Como é que eles poderiam ter essa ousadia? Mas eles souberam que eles tinham estado com Jesus. O negócio não é aprender com o homem a teologia, é aprender do Espírito Santo. É aprender a palavra revelada. Você sabe, esses caras não estavam preocupados pelo benefício que foi feito àquele homem na porta do templo. Eles estavam preocupados, e aqui estavam os principais dos sacerdotes, os principais da religião, o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Mas eles pouco se lixaram o que tinha acontecido com o homem. Eles estavam querendo o quê? A preocupação desses homens era pura e simplesmente de conservar sua caixa religiosa. Da pessoa não saber que eles não tinham poder, só tinha conversa. Então, quando acontece muitas vezes das pessoas, os fariseus, eles têm por prática isso, de estar toda hora colocando sobre as pessoas jugo pesado, colocando a culpa sobre as pessoas. Por quê? Porque não tem poder para libertar as pessoas. Fariseu não quer saber de libertar ninguém porque ele não pode, não tem poder, ele sabe disso. Então, se chega uma pessoa carregada de pecado, de escrava, e a pessoa fala, ó, me liberta aqui, ora por mim aqui, me liberta para que eu seja livre, ele não pode fazer aquilo porque ele não tem poder. Ele só tem religião, só tem conversa. Não tem poder para libertar ninguém. Por isso é que eles não querem, por isso que eles têm aquele preconceito com os pecadores, porque não tem poder para libertar o pecador. Não tem poder. Porque se eles tivessem poder, eles iam atrás dos pecadores para libertar os pecadores, porque tinham poder. Mas como eles não têm, eles ficam dentro das suas caixas religiosas, colocando culpa na vida das pessoas. Falando, e aí? Você está praticando isso, você está andando a isso, você está fazendo aquilo, e você vai para o inferno. E cadê o poder dele, que Deus deu para ele para libertar a pessoa? Ele não pode libertar. A pessoa está cativa, muitas vezes está lá esperando ele, o poder e a autoridade para que ele liberte ela em nome de Jesus, e ele não tem esse poder, só tem conversa. Aí fica fazendo o quê? Tacando pedra na pessoa, jogando sobre ela mais carga do que ela já carrega. Ele não livra a pessoa. Não livra. Por que não livra? Porque não pode ser livre, tá escravo também. É escravo do quê? De acusar os outros. A palavra de Deus diz, é bem clara, quando julga os outros, condena-te a ti mesmo porque faz a mesma coisa.
Aí por quê? Faz a mesma coisa. Você quer viver pela lei, quebrou um preceito da lei, quebrou todo. Ele pode acusar a pessoa de adulto, ele não adultera, mas mente, julga os outros. É a mesma coisa, está adulterando também, porque quebrou a lei e acusar. Ele é retardido como transgressor da lei, e se quebrou um tio da lei, é responsável por tudo. Toda a maldição da lei cai sobre ele. Então ele está acusando os outros daquilo que ele mesmo está praticando, então ele está condenando a si mesmo. Quando ele diz que a pessoa vai para o inferno, esse decreto reverte em cima dele, porque ele pegou o lugar de Deus, se tornou juiz no lugar de Deus, e por isso ele vai sofrer a consequência, vai sofrer a condenação que ele decretou para outra pessoa. Porque eu não posso decretar que ninguém vai para o inferno, porque eu não sou Deus. O único que pode falar quem vai para o inferno ou não é Deus. Nenhum outro, ninguém. A pessoa pode, você pode ver o assassino, a pior pessoa, o pior pecado que você acha no mundo. A pessoa morreu, você não pode dizer que ela foi para o inferno. Por quê? Você sabe se nos momentos finais ali ela se arrependeu, ela pediu a misericórdia de Deus, como a gente viu no passado aí, o fariseu publicano. O fariseu estava cheio de procedimento religioso, estava certinho, não arrumou nada. O publicano foi lá, pediu misericórdia e Jesus falou que ele foi alcançado pela misericórdia, o outro não foi. Se naquele momento era o momento do juízo, de quem ia e quem não ia, quem ia entrar no reino do céu e quem não ia, quem ia dizer que o publicano entrou e o outro não? Da mesma forma, os dois ladrões na cruz. O que estava lá do lado de Jesus falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quantas pessoas lá de baixo ouviram ele falar? Ninguém, rapaz. Ninguém. Jesus estava em cima do morro lá, do monte lá, sendo crucificado. E o povo está tudo lá embaixo. E será que eles escutaram? Não escutaram nada. A gente só sabe que está escrito, senão ninguém escutou nada. Então, muitos devem estar dizendo, deveriam estar dizendo, até hoje, se tivessem viu, que aquele homem foi para os quintos do inferno. E ele foi para o paraíso. Então, nós não podemos usar esses preceitos, essas doutrinas de fariseus, para poder ensinar os outros. Por isso que Jesus disse para os fariseus. E eles rodeiam o mundo inteiro para fazer o prosélito e depois faz deste 2 vezes mais filho do inferno que ele. Porque eles ensinam as coisas erradas para a pessoa, as coisas erradas para as pessoas, e as pessoas não tendo conhecimento da palavra de Deus e entregando a sua vida a esse tipo de gente que está levando elas para onde? No buraco. Porque elas não creem em Deus, elas creem nos homens. Eu já vi muitas pessoas com nome de ministros do Evangelho, respeitados, descumprindo a palavra de Deus, e um monte de seguidores dele endossando o que estão fazendo. Principalmente porque muitos pegam, eu vou te mostrar o que eles pegam aqui para falar. 1 de Coríntios, capítulo 5. Versículo 8. Olha o que diz aqui. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então já começa por aqui. Eles passam por esse versículo aqui. Os injustos não herdarão o reino de Deus. O que é injustiça? O injusto é aquele que já está fazendo injustiça, está pegando um cargo que não é dele, está julgando os outros, tomando
a posição de Deus, que Deus é o único juiz, está julgando os outros. Está fazendo injustiça. Não entrarão no reino do céu. Aí eles pulam isso aí. Eles estão fazendo a injustiça e pulam para aí. Agora eles já vão. Aí já pegam esse pedaço aqui. Agora o outro, o versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Está trazendo aqui um monte de práticas que não entrarão no reino de Deus. Primeiro, os injustos. Começou a fazer injustiça, não entra no reino de Deus. Mas aqui tem um monte. Só tem uma coisa que eles não falam aqui. Nem os maldizentes. Esse pecado aqui que está incluso, que também não entrará no reino de Deus, por esse eles passam por cima. Eu digo para você que está em alguma religião, maldizente é quem maldiz os outros, fofoqueiro, inventor de coisas, entendeu? Julgador das pessoas, tudo isso está nessa palavra maldizente. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. No meio religioso que você está, alguém lá entra no reino de Deus se for levado ao pé da letra disso aqui? Porque o que se tem mais na religião são maldizentes. Todo dia o sujeito está maldizendo os outros. Às vezes o camarada vai lá para o púlpito, pega o microfone e começa a maldizer o outro. Que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, que o outro faz aquilo. Se for levado ao pé da letra, você pensa que o justo, juiz, o verdadeiro justo, vai peneirar e vai dizer: você é maldizente, você entra? Porque senão vai entrar os outros, vai entrar o maldizente? Não entra, né? Então significa o quê? É só você olhar se você está no reino de Deus. E você pode entrar lá no reino de Deus. Se a graça não alcançar você, se você rejeitar a graça, não entra de forma nenhuma. Porque tudo isso que está escrito aqui, você faz e eu faço também. Então não entra ninguém. E outro que tem aqui, os avarentos. O avarento é uma doutrina do fariseu. Vamos voltar lá que você vai ver o avarento. Lá no 23. Volta lá no 23 de novo, de Mateus. No 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais o mosquito engolis o boi. Jesus está falando o que aqui? Esses caras só pensam nisso. Jesus está colocando aqui o quê? Está colocando um dízimo, a parte financeira, como um mosquito. E está colocando aqui o quê? A justiça, a misericórdia e a fé como boi. Olha a diferença de tamanho de um boi para um mosquito. Se você colocar um mosquito diante de um boi, assim você nem vê um mosquito. Você vê um boi. Porque o mosquito é tão pequeno que ele perde o boi, você não consegue enxergar a olho nu. Porque se ele passasse do lado do boi, você não consegue enxergar o mosquito. Então Jesus está colocando o que aqui? O dízimo, o dinheiro, como mosquito. E o que eles não fazem, o que eles estavam preocupados era com o dinheiro, em obter lucro das pessoas. Mas o que era importante, o que precisava fazer, que era amar o próximo como a si mesmo, que era a justiça, a misericórdia e a fé, isso eles deixavam para lá. Então Jesus falou, o que Jesus falou? Não adianta nada, né? Não adianta nada esse seu preceito religioso.
porque você está preocupado com coisa que não resolve, que não adianta de nada. Então, meus irmãos, se nós não tivermos, não conhecermos essa verdade e essa realidade, vamos andar por aí ouvindo o evangelho de fariseus, andando segundo os procedimentos desses fariseus e tendo o resultado. O resultado é isso que Jesus fala: ai de vós. Quando fala ai, é uma sentença. Vocês vão pagar por isso que estão fazendo. Ai de vós. Então, ai daqueles que estão ensinando e ai daqueles que estão seguindo esses ensinos. Por quê? Estão desprezando a misericórdia de Deus. Se a misericórdia não nos alcançar, não tem ninguém que será salvo. Ninguém será salvo. Por quê que não será salvo? Vamos ver aqui. 1 de Coríntios, aqui, vamos voltar lá, 1 de Coríntios 4. Primeira de Coríntios 4, diz assim: como os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um seja achado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus um louvor. Deus julga as pessoas pela verdade, pelos desígnios do coração, porque muitos hoje estão pregando a palavra, não é de bom grado, não é de bom coração, mas é buscando lucro. Lucro para si, lucro político, lucro financeiro, lucro de quê? Lucro de se aparecer melhor do que os outros, se colocar por cima, lucro de poder. Não está preocupado com o reino de Deus. Você pode ver que a pessoa pertence a uma religião. Se ela sair daquela religião para outra, o outro não quer nem falar com ela. Ela fala com ele não, que saiu de lá, do nosso lugar lá. Você vê que eles não estão preocupados com o reino de Deus, estão preocupados com o seu reino. Assim, é por causa disso que os fariseus e religiosos da época mataram os discípulos. Por quê? Porque os discípulos pregavam Jesus, não pregavam religião, tá? Pregavam Jesus e eles estavam com medo de perder os membros daquela religião e as pessoas deixarem de ser religiosas para seguir ao Cristo ressuscitado. Então, por isso é que eles mataram a Jesus e mataram também os discípulos. E hoje não é diferente. Você consegue aqui ver o DNA e o procedimento dos fariseus. Mas eu e você temos que estar o quê? Temos que estar preocupados com a nossa alma, mesmo. E religião, nem homem nenhum pode salvar nem a você. A nossa recompensa vem dos céus, vem do Pai. A nossa recompensa vem do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e nos criou. Não adianta você ser benquisto pela religião, ser benquisto pelos homens, se você está reprovado aonde você tem que ser aprovado. Tenha cuidado de si mesmo.
tenhamos que ter cuidado da nossa vida. E se nós não andarmos segundo o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, já ela. Não tem religião, não tem homem que vai te justificar. O único que te justifica diante de Deus é Jesus, pelo seu sacrifício. Então nós temos que saber isso. Se nós queremos alcançar misericórdia, temos que ter misericórdia das pessoas. E o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.